Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. Convido você a abrir a palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso de número 1. Glória a Deus. Diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Amém? Coloca a mão no coração, fecha os teus olhos, diga para Deus a liberdade que você dá para o Espírito Santo ministrar na tua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebemos agora a tua palavra. E sabemos que mediante essa palavra que de ti procede às nossas vidas, aos nossos corações, ela tem os seus propósitos a serem estabelecidos a favor de cada um de nós, para a glória e honra do teu santo e maravilhoso nome, porquanto a tua palavra é viva, poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos. E sobre esta verdade sabemos que não vamos sair daqui como entramos. Nós vamos sair daqui cheios e vivificados, porque a tua palavra é vida. Nesse mover que o teu Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão, para que toda a revelação trazida ao nosso coração tenha efeito mediante a tua graça e o teu amor. E eu também me entrego a ti, Espírito Santo, com toda a liberdade na minha vida, para que tu me tomes e não seja eu a falar, mas sim tu, falando e ministrando aos nossos corações. Amém. Glória a Deus, pode tomar o vosso assento. Meus amados, o texto que nós lemos nos dá uma advertência. Essa advertência diz para não tomarmos a graça de Deus em vão. O que significa em vão? Significa inutilmente, sem eficácia, sem relevância ou utilidade. Porque o que adianta a graça estar liberada, de que adianta ela estar disponível, de que adianta todo o processo que Jesus promoveu naquela cruz, a meu e a seu favor, se nós não nos apossarmos do poder desse amor de Deus chamado graça. Porque a graça é a revelação do amor de Deus. A graça é a essência de todo o ser do nosso Deus. Porque Ele é amor. E a graça nos foi dada pelo amor. Tanto é que lá em João, no capítulo 3, o verso 16, isso fica bem resumido quando diz que Deus amou o mundo, Deus amou eu e você, de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é necessário o crer, e o crer é sustentado pelo fazer, porque fé sem obras é morta. A fé só tem efetividade, só tem eficácia se ela produzir obras. Obras que partam do fundamento da palavra de Deus. Porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se eu tenho fé, eu tenho como agradar ao Senhor. E agradando ao Senhor, tudo aquilo que eu pedir crendo, pelo poder do nome de Jesus, é possível receber. Mas, de que adianta estar as coisas disponíveis, se eu não me aproprio delas? Por isso essa exortação. Olha, não recebam a graça de Deus em vão. Não recebam a graça de Deus inutilmente.
sem benefício, sem relevância, sem uma eficácia na vossa vida. Irmãos, nós estamos nessa série de mensagens intitulada O Poder da Cruz, e desde a primeira mensagem nós estamos construindo essa liberação do que Jesus conquistou a meu e a seu favor no ato que Ele realizou naquela cruz, como expiação, como propiciação, como a oferta perfeita para nos dar a liberdade mediante o pagamento de uma dívida que nós não tínhamos como sanar, como prover, como quitar. Era uma dívida impagável, mas Cristo se entregou por mim e por você para resolver esse assunto. Então, se eu analisar diante de todas as mensagens que eu já recebi na construção dessa série, não adianta eu ter o conhecimento se eu não me apropriar desse conhecimento e fazer com que ele tenha eficiência e eficácia na minha vida. Porque abram ali comigo em Colossenses no capítulo 1. Colossenses capítulo 1, os versos 19 e 20 diz assim, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nele quem? Jesus. Então ali, porque aprouve a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Pastor, como assim o sangue derramado na cruz? Vocês lembram aquela passagem, até nos filmes, né? Quando passa na semana da Páscoa, dão ênfase naquele momento em que Jesus chega no Getsemane, ali no jardim, e ele sobe com Pedro, João e Tiago, e diz para eles, olha, esperem aqui um pouco, eu vou mais à frente, eu vou orar, mas vocês permaneçam vigiando e orando. E aí nós sabemos que Jesus ali, rendido diante de Deus, faz a oração, onde ele revela toda a intensidade da angústia que naquele momento estava presente, mediante a consciência e o conhecimento que ele tinha, de tudo que ele ia sofrer, de tudo que ele ia passar, até entregar a sua vida plenamente naquela cruz. Ele já tinha antecipadamente todo o quadro pintado do que ele ia passar. E diz que ele se angustiou de tal forma que ele suou lágrimas de sangue. Lágrimas de sangue ele suou. E nesse momento, a oração dele, a tônica dela foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Agora, irmãos, eu pergunto, que cálice é esse que Jesus está falando? É o cálice da Santa Ceia? Que cálice é esse que ele está falando? Que ele está dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não dá para a gente abrir todos os versículos, senão a gente vai passar muito tempo. Mas se você pegar em Isaías, Jeremias, se você pegar em Ezequiel, se você pegar em Mateus, em Lucas, se você pegar em João,
você vai ver também em Apocalipse, principalmente em Apocalipse, só em Apocalipse tem 5 versículos que revelam que cálice é esse. É o cálice da ira de Deus. Esse era o cálice que ele tinha que beber. O cálice da ira de Deus. Por quê? Porque a humanidade pecou, a humanidade transgrediu e o preço desse pecado é morte. E diz que se acendeu a ira de Deus. Se acendeu a ira de Deus. E para aplacar a ira de Deus, era necessário tomar esse cálice, o cálice da ira. E Jesus, nesse momento em que ele visualizou todo o processo para concluir o tomar desse cálice, a sua angústia foi tão grande, tão intensa, que os seus poros dilataram de tal maneira que suou sangue. E nós sabemos que ele tomou esse cálice. Esse cálice, ele o ingeriu completamente, ali naquela cruz, com o seu corpo pregado e o seu sangue sendo vertido. E Deus aceitou o sacrifício. E aí você pode pensar, mas pastor, como que a gente identifica isso de uma maneira clara, naquele momento que Jesus diz assim, Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o momento que ele tomou o cálice. Deus não suportou, porque através daquele cálice, ele tomou o preço do pecado de toda a humanidade. E Deus não suporta o pecado. Então, naquele momento, houve uma quebra de comunhão entre Jesus e Deus, a tal ponto dele se sentir desamparado, dele deixar de sentir a presença de Deus na vida dele. E quando ele fez isso, ele ali naquele ato da cruz, diz que, conforme a gente leu, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele houvesse reconciliação. A graça nos reconcilia com Deus. E mediante essa reconciliação, nós temos liberdade de exercer a paternidade de Deus para mim e para você. Isto é a graça. Deus fez tudo no seu Filho para nos prover o presente chamado vida. Nós, em Cristo Jesus, temos vida. O preço do pecado não era a morte, mas em Jesus ele liberou a vida. E o sangue tem essa representatividade de vida. Então a graça libera vida para mim e para você. Isso significa que a graça presente na nossa vida gera com que a morte não tenha mais como nos reter. Não tem mais. Diz que a gente passa da morte para a vida. Ela não tem poder de nos reter. Em Cristo Jesus, estamos livres do preço do pecado. E temos paz com Deus. Estamos reconciliados com Ele. Mas nós precisamos entender que não é por mérito. Não é por nada do que nós podemos fazer humanamente que isso nos foi dado. Não, exatamente por humanamente não haver nada o que fazer, não havendo no mundo inteiro com o que pagar essa dívida,
é que Deus nos entregou o seu Filho, liberando a dispensação da graça, ou seja, um favor imerecido. E frise-se, é imerecido, porque Jesus morreu enquanto nós pecadores. Não é por mérito. E muitas vezes as pessoas confundem isso. Por isso eu tenho que ter cuidado de não receber a graça em vão, sem relevância, sem eficácia. Porque não é por aquilo que eu posso conquistar ou por aquilo que eu posso fazer para alcançar a graça, mas é sim mediante o entendimento da palavra e pela fé que a palavra traz. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, mais entendimento eu tenho dessa verdade. E quanto mais entendimento eu tenho da verdade, mediante o ouvir a palavra, mais convicção, mais certeza, mais confiança eu tenho, porque desperta pela fé a intensidade dessas conexões que são feitas, e eu me aproprio da graça, sabendo que não é pelo meu mérito, mas por um presente que Deus resolveu me dar, porque a graça é um dom que Deus nos deu. Abram ali, em 2 Reis, no capítulo de número 5, para você entender o que muitas vezes a gente cria na nossa mente e não tem nada a ver com o que é a realidade do que Deus nos liberou. 2 Reis capítulo 5, os versos 9 ao 12 nos contam uma história bem conhecida. Eu creio que todo mundo sabe da história do general do exército sírio chamado Naamã. Amém? Diz ali do 9 ao 12, porque eu não preciso contar a história toda lendo os versículos, né, que a gente já conhece, diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha para mim aqui. Diz que o exército sírio, numa das invasões a Israel, diz que fez escrava uma menina, uma criança. Pegaram essa criança de escrava entre as meninas de Israel e levaram para a casa de Naamã, para ela trabalhar de empregada na casa de Naamã, para ela ser serviçal de Naamã. E aí diz que essa menininha, um dia olhando para o seu senhor e vendo que ele era leproso, e ela, por ser de Israel, sabia o que significava lepra, ela tinha consciência do que era lepra. Ela olha para a sua senhora, esposa de Naamã, e diz para ela: olha, se o meu senhor fosse a Israel e chegasse diante do profeta Eliseu, ele seria curado. Agora olha para mim aqui. Pastor, o que essa história tem a ver? Essa história tem a ver que quando Deus decide dar um presente para alguém, Ele dá, não interessa quem é. Como assim, pastor? Eu estou falando de Naamã, o general do exército sírio. Vocês sabem quanto sangue tinha na mão desse homem? Vocês imaginam quantos homens
quantos guerreiros, quantos soldados esse general matou. Vocês sabem quantos homens do exército de Israel ele abateu com a sua espada? Dá para ter uma ideia? Era um assassino, vestido de guerreiro, amém? Mas Deus usou uma menininha para dizer para ele: olha, o meu Deus pode dar um presente para ele. E aí na nossa concepção humana, não, um cara desse não merece. Não é assim que a gente pensa? Um cara desse não vale nada. Como que Deus vai querer abençoar uma criatura dessa? Não é assim que a gente pensa? Mas não é assim que Deus pensa. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Amém? Aí Deus manda a menininha e diz: olha, Naamã, o meu Deus tem um presente para ti. Se tu for lá em Israel, tu vai receber. Agora presta atenção, como a gente arranja encrenca. Como a gente arranja encrenca com as coisas que Deus é simples. Mas diz ali que Naamã, ele pensou o seguinte, diz ali, ó, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, olha o que ele pensou. Eu dizia comigo, Naamã falando, eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á de pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre mim, e eu vou ficar completamente restaurado da lepra. Ele idealizou uma imagem na mente dele, ele criou uma expectativa diante de algo que ele colocou que seria algo interessante de acontecer, porque afinal de contas ele era um grande general, ele era um general famoso, ele era um grande guerreiro, conhecido em todos os povos que estavam sob o domínio do exército sírio. Até a Assíria havia sido abatida, e a Assíria na época era um dos mais numerosos exércitos. E até a Assíria tinha sido abatida pelo exército de Naamã. Ele era conhecido em toda a região, então ele, não, eu sou um cara proeminente, sou um cara famoso. No mínimo, esse profeta vai sair, vai me cumprimentar, vai fazer uma oração, invocar o nome do Senhor seu Deus, vai impor a mão e eu serei curado. Isso foi o que ele colocou na cabeça dele. Isso foi o que ele imaginou, isso foi o que ele pensou, isso era o que ele queria que acontecesse. E agora, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. A maioria dos problemas na nossa vida é por coisa que a gente inventa. A maioria dos problemas é coisa que a gente cria na nossa mente. A maioria das ansiedades que a gente coloca no nosso coração é por imaginar coisas que talvez nunca aconteçam. Diz ali que Naamã ficou indignado, porque imagina ele, um general poderoso, conhecidíssimo, alta roda da society, vem um mensageiro, não foi nem um profeta, foi um mensageiro chega para ele e diz, olha, o meu senhor lá, ó,
Diz que é para tu ir lá tomar banho no Jordão. E não é um banho só, é para tu tomar 7. Rapaz do céu. Diz ali que o homem ficou indignado. Por quê? Porque ele criou uma coisa na cabeça dele, que só estava na cabeça dele. O profeta não estava nem aí. O profeta não estava nem aí. O profeta chegou, Geazi, chega aqui, Geazi. O Naamã está chegando ali, vai lá e diz para ele para tomar banho lá no Jordão. Maioria das coisas é nós que inventamos na nossa cabeça. Talvez nunca aconteça. E tem pessoas que fazem a mesma coisa com a graça. Acha que a graça é conforme as coisas que cria de expectativa na sua cabeça. Enquanto Naamã não fez o que era para ser feito, não teve efeito e nem eficácia. Quando ele abriu mão dos seus conceitos, quando ele abriu mão dos seus pensamentos, quando ele abriu mão das suas expectativas, e foi lá e fez como exatamente era para fazer, o presente se manifestou. Dá para entender? Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Abra comigo aí. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1. Se você pegar de Apocalipse e der marcha ré, tem 3ª, 2ª, 1 João. Capítulo 1, dos versos 8 ao 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isto é a graça. Ah, pastor, mas isso aí é muito simples. Mas Deus decidiu que é assim. Querem ver? Abram lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, os versos 8 ao 10, diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, presta atenção aqui, que tem gente que tem dificuldade de entender. Nunca será pelas obras, porque pelas obras ninguém será salvo. E o próprio texto diz por que não é possível ser salvo pelas obras. Está ali, ó. É o verso 10. Pois somos feituras dele. Feituras de quem? Feituras de Deus. Nós fomos feitos por Deus. E como que foi estabelecida a nossa estrutura que nos deu a forma que temos? Diz que foi mediante o projeto de Deus, o qual ele revelou da seguinte maneira: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? Assim fomos feitos, conforme a imagem e a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus tem que expressar, revelar e refletir o quê? O amor. Tanto é que Jesus deixou bem claro, resumindo: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, só a Ele darás culto, e ao teu próximo como a ti mesmo. Saberão que sois meus discípulos
quando vos amardes uns aos outros. Essa é a composição, é a estrutura, é a receita do nosso bolo, da nossa formação, é o amor. E o amor tem obras de amor. Como assim? O versículo está dizendo: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós fomos criados para quê? Boas obras. Então nós já fomos, desde o princípio, desde a constituição, desde a formação do nosso ser, designados para boas obras. E ainda vai mais, o versículo diz: as quais Deus de antemão, antes mesmo de nós sermos formados, preparou para que andássemos nelas. Sabe o que o versículo está dizendo? Que todas as boas obras que existem no mundo, Deus de antemão, antes mesmo de nos formar, já tinha manifestado todas elas, para que nós andássemos praticando elas continuamente. Então, irmãos, toda e qualquer obra que a gente fizer, não é novidade alguma para Deus, e pasmem, não é mérito algum, é obrigação. É obrigação. Então, se toda obra já foi estabelecida por Deus, para nós andarmos nela, e não há mérito algum em praticá-las, e simplesmente agradar a Deus na prática delas, significa que nenhuma das obras que eu possa fazer vai gerar mérito para eu alcançar alguma coisa em Deus. Entenderam? É o que está no versículo. Por isso que não há salvação pelas obras. É por isso que Deus deu de presente. Só que Deus, em vez de mandar uma menininha, mandou Jesus. E disse: Jesus, vá lá e diz para esses meus filhinhos, essas minhas filhinhas, que eu tenho um presente para dar para eles. Diz para eles se achegarem a mim, que eu vou me achegar a eles. Diz para eles, mediante a fé, tomarem 7 banhinhos, que o presente vai se manifestar. Só que em vez da gente tomar o banho no Jordão, a gente toma o banho no sangue de Jesus, figuradamente na nossa conquista pela fé. Dá para entender? Por isso, irmãos, para nós termos esse presente, não adianta nós criar expectativa na nossa mente, nem criar historinha na nossa mente, nem ficar imaginando determinadas coisas, porque isso não vai produzir a eficiência, a eficácia e o resultado da graça, porque é só pela fé. E exclusivamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque é por Ele, com Ele, para Ele e por meio dEle. Mas sabe o que foi importante em Naamã? Ele teve que se despir do seu orgulho, revelar a sua lepra publicamente e cumprir a lavagem, a purificação. Pastor, o que isso tem a ver com a graça?
tudo, o versículo que a gente leu lá em 1 João, diz o quê? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O mecanismo é o mesmo de Naamã, tem que se despir e enfrentar a realidade. Sou um pecador. Lembram do vírus? Quem lembra do vírus? Amém. Somos pecadores, destituídos estamos da graça de Deus. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos dar o presente da graça. Ele é fiel e justo quando nos lavarmos no sangue de Jesus, de nos emergirmos purificados, limpos. Lembram também, numa das ministrações, mais puro do que o carmesim, que é o vermelho mais forte que tem, o sangue de Jesus faz um alvejamento de tal maneira que a lã volta a ser branquinha, branquinha. Ou seja, assim como Naamã emergiu purificado, limpo de toda a lepra, aquele que pela fé se apropria do sangue que foi vertido na cruz, chega diante de Deus limpo de todos os seus pecados, recebe justificação pela fé. E isso não é por mérito, não é por coisas mirabolantes da minha cabeça, é pela simplicidade do poder da obra da cruz. Então, diz ali, não recebam a graça de Deus em vão, de maneira sem eficiência, sem eficácia, sem resultado. Não, nos apropriemos da graça, com a intensidade da fé, na certeza de que esse presente de Deus é suficientemente poderoso para me dar vida e vida com abundância, para me dar reconciliação com Deus Pai, a ponto de eu poder declarar Pai Nosso, a ponto de eu poder ter certeza e convicção de que não sou mais deste mundo, mas sou cidadão do céu, pertenço ao reino de Deus, e por esta verdade tenho acesso a todas as promessas, porque cada uma delas já tem o amém de Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso diz que Ele é suficientemente poderoso para suprir todas as nossas necessidades e para movimentar que as bênçãos corram atrás de nós e nos alcancem, para que a gente usufrua do melhor do fruto desta terra. Olha a amplitude da graça. Olha a grandeza da graça. Olha o presente maravilhoso que Deus nos deu liberalmente em Cristo Jesus, para que possamos ter o título mais precioso que pode haver entre os céus e a terra, ou na terra, ou no céu, qual seja ser chamado, intitulado filhos, filhas de Deus. Porque está escrito, abra lá, João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, o verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Quem crê é filho. Quem crê tem a promessa consumada. Quem crê, o pecado não tem mais poder. Quem crê, a morte não detém mais. Quem crê está livre. Quem crê está justificado. Quem crê tem o presente. E o presente é presente o tempo todo. Porque ainda se cairmos, o Senhor nos levanta. Tem pessoas que têm umas ideias mirabolantes, né? Outro dia eu ouvi essa, né? Porque às vezes a gente fala os versículos e as pessoas têm um entendimento assim meio, muito contundente. Que eu até falei, por 7 vezes cairá o justo, e por 7 vezes o Senhor o levantará. Aí a criatura diz, mas pastor, e se cair a 8ª? Irmãos, o 7 quer dizer perfeição. Quer dizer que Deus provê todos os meios e recursos o tempo todo, porque Ele não abre mão de nós, Ele não desiste de nós. O próprio Jesus falou, aqueles a quem o Pai me der, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Deus não desiste, Deus não abre mão, Deus não nos deixa, Deus faz de tudo para que a gente possa estar com Ele, andar com Ele, ter a presença dEle. O 7 significa perfeição, significa que Ele vai estar o tempo todo. Claro que Ele quer novidade, né? Como assim, pastor? Até os pecados tem que ser novidade, irmãos. Não pode ficar repetindo os mesmos. Não pode. Até os pecados tem que ser novidade. Amém? Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A graça se renova o tempo todo. Porque a graça é de graça. Não se paga preço por ela. Sabe, irmãos, que é interessante? Os homens sempre criam coisas na cabeça de que tem que estar pagando alguma coisa, fazendo alguma coisa, senão não tem mérito. É por isso que a graça é loucura. E Deus fez exatamente uma coisa louca para envergonhar as sábias. Porque não é por mérito, não é por preço, não é por valor, é por fé. E a fé é só ter. É só ter. E se eu creio que essa palavra é verdade, eu tomo posse. E tomando posse, acabou o poder da morte sobre a minha vida, porque ela não pode mais cobrar o salário. Ela não pode mais me cobrar o salário. Porque todas as vezes que ela quiser me cobrar o salário, o sangue de Jesus vai manifestar que o valor está pago, a dívida está quitada, não há mais acusação, não há mais condenação, mas em Cristo Jesus somos livres para viver a liberdade com a qual Ele nos libertou. Fique de pé.